Segue falando sobre esse cenário da indústria nacional, isso porque o faturamento do setor industrial caiu 1,2% entre abril e maio, o que mostram os indicadores industriais que foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Esse é o terceiro mês consecutivo de queda nesse indicador e a gente vai tentar entender esse cenário com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, que aparece aqui na tela comigo. Eu tenho o prazer de receber aqui no fechamento de mercado. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Marcelo, eu queria começar tentando entender exatamente os contextos macroeconômicos que propiciaram mais esse resultado negativo da indústria. A indústria está observando essa queda nesses indicadores, né, esse agora de faturamento, enquanto em muitos outros, por conta de uma queda na demanda de produtos industriais. Ano passado tinha crescido bastante, cresceu bastante o consumo de produtos industriais, investimento. Isso foi perdendo força no final do ano passado. Uma das principais razões para isso foi a elevação da taxa de juros já no final do ano passado. Isso vai tornando os produtos mais caros, principalmente aqueles que normalmente as pessoas dependem de parcelar os valores de compra, né? Acaba que, por conta das taxas de juros, as parcelas ficam mais elevadas, isso acaba reduzindo a demanda por bens industriais, e isso vai se espalhando pela indústria, né? A indústria é um setor bastante cadeado, então esses produtos acabam que são montados com insumos de outros setores, isso vai se espalhando pela indústria. A própria sensação do consumidor das coisas um pouco mais caras, isso vai afetando a demanda não só desses bens como de outros. Então, a demanda de bens industriais vem caindo por conta dessa elevação da taxa de juros, isso vai sendo sentido nos indicadores da indústria, como mostra, por exemplo, esse agora de faturamento. Semana passada a gente já teve os dados de produção industrial também mostrando queda, quando se fala da indústria de transformação. Então, vão se acumulando esses índices mais negativos da indústria nesses meses agora de 2025. Pois é, né, Marcelo? A gente tem essa influência muito negativa, é claro, da taxa de juros bastante elevada, mas em contrapartida houve um movimento por parte do governo federal de tentar expandir o crédito, baratear o acesso também a linhas de crédito para o consumidor final, que né, o governo tinha uma expectativa de exatamente manter a economia aquecida. A gente tem acompanhado uma resiliência do índice de atividade, inclusive das perspectivas do próprio mercado, do encerramento ali com um crescimento ainda maior né, do que aquele de 2%, essa revisão para cima de acordo hoje com o Boletim Focus, isso não chega na indústria? A gente teve, de fato, um primeiro trimestre forte, mas esse primeiro trimestre forte se deu por conta do agronegócio, né? A agropecuária cresceu bastante, as expectativas, inclusive, de safra, elas vêm sendo revisadas para cima. Você tirando a agropecuária do quadro, a gente está falando de um crescimento no trimestre ali em torno de 0,2% do PIB, não 1,4% como foi no primeiro trimestre. Isso mostra, isso pegou o mercado de surpresa, ficou muito acima das expectativas no final do ano passado, e essas expectativas continuam sendo revisadas para cima. Então, e isso acaba que movimenta a economia. Agora, quando você está olhando diretamente para a indústria, você já tem esse cenário já bastante diferente. O próprio crédito, ele continua de fato subindo e continua sustentando algum crescimento do consumo em 2025, mas a gente tem dois problemas aí. Uma é que o crédito está de fato mais caro, o crescimento esse ano será menor do crédito do que o crescimento do ano passado. E mais, boa parte desse consumo está sendo redirecionado para produtos importados. O crescimento das importações, sobretudo dos bens de consumo, vem sendo bastante grande em 2025, já tinha sido elevado em 2024 e está sendo elevado ainda mais em 2025. Então, parte desse direcionamento, desse aumento de consumo, está sendo feito para produtos industriais e importados que não têm a mesma capacidade de movimentação da economia como tem um produto sendo produzido nacionalmente. A gente não está vendo uma queda da indústria, em resumo, ou mesmo do PIB, da atividade como um todo, em 2025, mas um quadro muito mais negativo, muito menos
na verdade, muito menos positivo que no ano passado. Ano passado a gente teve o crescimento da indústria, um crescimento do investimento, um crescimento da economia acima de 3%. Não é o que a gente deve ver esse ano. É um crescimento que está sendo muito estimulado pela agropecuária, que não tem o mesmo poder de multiplicação na economia, então a gente está falando de um crescimento mais próximo de 2%, com um crescimento mais forte do consumo, sem um crescimento do investimento, que seria muito importante para manter o crescimento para os próximos anos. Pois é, né, Marcelo? E pensando também no cenário internacional, a gente acompanhou já uma certa contaminação dos dados da economia norte-americana, por exemplo, por aquela antecipação, principalmente das empresas norte-americanas, né, de importação de insumos. Havia muito aquele temor aqui por parte do setor industrial aqui no Brasil, acerca exatamente de uma possibilidade de uma inundação de produtos chineses em meio a essa escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente pode considerar que isso já aconteceu de alguma forma ou ainda não? É difícil você determinar o que é decorrente dessa política industrial americana, política tarifária americana, que vem mudando bastante. Inclusive, já temos novas notícias do final de semana com relação a uma sobretaxa possível a países participantes do BRICS. Enfim, dia após dia vem tendo mudanças com relação a esse cenário. De qualquer forma, as importações de de bens de consumo, sobretudo, já vinham crescendo no ano passado, continuam crescendo esse ano. A participação de produtos chineses, naturalmente, é bastante grande, já era no passado e continua sendo. É difícil determinar o que se deve a esse deslocamento, esse desvio do comércio por conta desse cenário externo bastante conturbado, mas o mercado doméstico brasileiro é um mercado relativamente grande e tem um potencial, um destino relativamente importante no caso da necessidade dessa mudança do comércio, dadas essas novas condições tarifárias impostas aí pelos Estados Unidos. Então, é uma preocupação, já era uma preocupação e continua sendo uma preocupação para a indústria brasileira. E os dados já estão mostrando esse aumento muito grande das importações já vindo há algum tempo. Chamou bastante atenção nesses últimos 2 meses, sobretudo os dados de junho, com relação à importação de produtos de bens de consumo. Não necessariamente da China, mas sim, a China tem uma importância bastante significativa nisso. E isso preocupa, né? Como eu falei na resposta anterior, como esses estímulos ao consumo que poderiam estar sendo redirecionados para renda nacional, emprego nacional, produção nacional, muitas vezes está sendo direcionado para para as importações para o mercado externo. Marcelo, eu queria fazer a correlação de alguns dados aqui da pesquisa que me chamaram a atenção. Um deles é o rendimento médio dos trabalhadores do setor e também a massa salarial, né, que registraram uma queda de 3,8% e 3,9%, respectivamente, no mês de maio. E a indústria brasileira registrando uma utilização de 78,5% da capacidade instalada. A gente acompanha, né, o desemprego em níveis baixíssimos, né, do ponto de vista macro, né, não pensando somente na indústria. Agora, uma capacidade instalada de 78,5%, eu queria entender se isso é alto, se é baixo, né, pelos parâmetros da indústria, e o que explicaria exatamente essa queda tanto da massa salarial quanto do rendimento dos trabalhadores do setor. Tanto o rendimento, começando pela massa e rendimento, tanto o rendimento quanto a massa, elas vêm oscilando bastante e tem muito a ver com a distribuição de resultados, né? Nessa conta de massa salarial e de rendimento, a gente inclui não só o salário, como também a participação dos resultados. Ela vem oscilando bastante nos últimos meses e isso se deve até à própria situação da indústria, com essa perda de ritmo. E isso está trazendo oscilação. Pegando um período um pouco maior, né, de 3 meses, quanto os 3 meses anteriores, a gente tem de fato uma desaceleração, mas ela não chega a ser tão forte. Mas isso é um reflexo até do próprio mercado de trabalho quando se fala da indústria. É um mercado bastante aquecido ainda. Os dados gerais do mercado de trabalho mostram, de fato, um desemprego muito baixo, mostram uma população ocupada ainda crescendo, o rendimento ainda crescendo de uma forma geral. Quando a gente pega, e o próprio emprego de indicadores industriais que a gente acompanha também mostra esse crescimento há bastante tempo.
em abril tinha mostrado uma queda e agora já voltou a crescer. E esse conjunto de dados corrobora o que a gente vê observando para a indústria como um todo, que é essa perda de ritmo, e isso começa a se traduzir também no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele tende a mostrar realmente essa desaceleração muito depois de faturamento, de produção, até das decisões de investimento, pois é uma decisão mais custosa para a indústria, né? Especialmente nesse mercado de trabalho já aquecido. Se eventualmente a empresa chegar a reduzir os seus quadros, nesse mercado de trabalho bastante aquecido, depois vai ser muito difícil conseguir esse profissional de volta. E a indústria costuma trabalhar com profissionais qualificados em muitos dos seus cargos, dos seus postos de trabalho. Então, é uma situação que a gente vê pressionando até os custos da indústria, essa questão do trabalhador qualificado nesse mercado de trabalho bastante aquecido, que é um cenário que continua, apesar dessa desaceleração agora nos últimos meses. Com relação à utilização da capacidade instalada, é um percentual que veio caindo nos últimos meses, ligeiramente, né, apesar desse aumento agora na ponta, mas ainda é um percentual relativamente elevado. Não mostra um quadro de próximo aos quadros de recessivos, né, de queda na produção. Muito pelo contrário, a produção ela estava até mostrou queda na produção industrial nos últimos meses, mas se sai isso de um patamar ainda bastante elevado. Infelizmente, essa tendência de queda que a gente vem observando e essas expectativas todas começam a segurar também um pouco as intenções de investimento, né? Apesar dessa manutenção da UCI em patamar relativamente aquecido. E Marcelo, dado esse cenário que a gente está aqui construindo, né, você está apresentando para a gente pode pensar no impacto inflacionário para o consumidor final, ali num curto a médio prazo, não? Não, a gente está percebendo uma queda da demanda de uma certa forma. A gente vê uma questão da taxa de câmbio também, que é bastante importante, também reduzindo. Uma pressão aí sobre os insumos importados, que fazem parte até da produção industrial também, também uma pressão menor. Então, o que a gente tem de expectativa para o futuro próximo é uma pressão bem menor dos bens, dos preços dos bens industriais sobre a inflação. Até por conta dessas duas pressões, que foram pressões realmente importantes, elas estão, especialmente no final do ano passado, a taxa de juros chegou num patamar bastante elevado, pressionou bastante os custos e custou um pouco para a indústria fazer essa adequação, essa recomposição desses custos. Mas agora a gente vê, e de uma forma relativamente estável, uma taxa de juros uma taxa de câmbio mais confortável, mais comportada, sobretudo, permitindo então esse ajuste aí dos preços de uma forma mais natural. É, a questão mesmo dessa desaceleração, dessa queda de demanda também tende a reduzir os preços de produtos industriais, então é uma pressão que deve se reduzir nos próximos meses dos produtos industriais para a inflação. Conversei aqui com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a quem eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no CNN Money. É sempre um prazer, Vitor. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Prazer é nosso, até mais.